Apresentação, Tiago Varela. Agora na Rádio Brasil, entrevista. Com muita satisfação que eu converso agora com o presidente do Sindicato dos Funcionários do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo, Fábio Jabá, que mais uma vez bate um papo comigo aqui dentro do Brasil Agora. Fábio, muito bom dia. Bom dia, muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade e vamos aí falar sobre o sistema prisional, né? Vamos falar sobre o sistema prisional. Estou aqui com uma reportagem do UOL aberta, né? Uma reportagem do último dia 26 de junho, portanto, né? Uma reportagem que tem menos de um mês, em que fala que os presídios de São Paulo registraram uma agressão a cada 18 horas a policiais penais neste ano. Vou repetir, uma agressão a cada 18 horas. É isso mesmo, Fábio? Olha só, a gente tem muita dificuldade de sempre conseguir informações com a nossa secretaria, né? Então, a gente lançou uma pesquisa no site do sindicato, porque o ano passado também teve um aumento das agressões, também foi noticiado até pela grande imprensa. Então, nós resolvemos fazer uma pesquisa, né? Para apurar esses meses, né? A gente fica sabendo, através, quando acontece, a própria repercussão que dá entre os servidores, e alguns casos mesmo, né? Essa noite mesmo, eu acabei de saber pela manhã, que ontem à noite, na hora da contagem, um policial penal, né, ele pediu para os presos tirarem o cobertor, porque ele tem que fazer a conferência da cela, né, a famosa contagem, e aí ele tacaram água quente nele. Né, mas essa aí alguém me passou, já aconteceu alguma coisa lá na P2 de Mirandópolis. Aí a gente vai começar a checar, né, porque não tem, né, a SAP nunca informa para nós se aconteceu. Nós não temos uma... A CIPA, que deveria fazer as suas atas, encaminhar essas atas para o sindicato, relatando o que aconteceu, né? Que toda a unidade do Estado de São Paulo possui uma CIPA implantada, entendeu? Uhum. Então, aí nós não temos essa informação. Então, resolvemos fazer essa pesquisa. E nessa pesquisa deu esse número, que inclusive a gente está conferindo os dados, a gente vai, inclusive, oficializar, né? Oficiar a SAP para saber realmente... se aconteceu, né, porque a pesquisa foi feita com os servidores, né, cada um ali faz o seu login na pesquisa certinho, lógico que nós mantemos os dados, o sigilo de todos os policiais penais que participaram do grupo, para a gente poder agora, inclusive, e é claro, né, nós estamos sofrendo com um déficit funcional imenso, nunca visto, né, então está complicado realmente para a gente, né. Quer dizer, esse número que vocês chegaram, né, com os dados que vocês conseguiram obter, pode ser pior ainda, quer dizer, pode ter ainda mais policiais, mais agentes agredidos do que esses números que vocês conseguiram levantar. Não, com certeza. O número já é alarmante. Só isso com que já certeza, assusta, né? Sem dúvida. Já é assustador. Agora, se tiver mais, então, porque a gente tem que fazer, né? Na verdade, procurar as informações com a secretaria, que assim, ela hoje tem uma resolução SAP agora, né? Que os coordenadores de cada região eles fazem agora uma vistoria a cada quinzenal, né, em 2 unidades por mês nas unidades prisionais. A gente vai solicitar esses relatórios também, que eles emitem um relatório para a nossa secretaria, porque assim, a secretaria nossa, nós estamos tentando 2 coisas que a gente tenta fazer com a secretaria nossa. Acho que tem informações básicas, né, não informações de segurança, que a gente sabe que tem pontos fundamentais e cruciais, mas essas questões, o sindicato ele necessita dessas informações até para elaborar a sua pauta, até para saber onde cobrar. Então nós temos uma dificuldade imensa, inclusive hoje nós, mais uma vez, nós continuamos proibidos de visitar uma unidade prisional, entendeu? A gente continua proibido de visitar uma unidade prisional porque é lá que eu faço trabalho, né? A atual gestão nos proibiu. Então, como que eu vou verificar isso em loco? Porque nós temos que fazer até a pesquisa, né? E o crime, as facções, os criminosos, eles já tomam proveito dessa situação, desse baixo número, né, de agentes, desse déficit de policiais penais nas cadeias aqui de São Paulo? Olha só, o CNPCP diz, né, que, né, para cada agente, para cada 5 presos tinha que ter um policial penal, né? Então, aqui em São Paulo, com esse número de 200 mil presos, nós deveríamos ter 40 mil servidores. Aí nós temos um número aí de 18 a 24 mil, a gente está também defendendo a apuração, porque inclusive a gente não tem esses dados concretos da Secretaria, né? Publicaram um relatório, mas o relatório é relativo ao ano passado, ele não é atualizado, né, mensalmente, né? Então, assim, é claro que o criminoso, ele vai verificar principalmente a situação para ele poder agir, né?
Nós temos uma situação aqui em São Paulo hoje que é diferente de muitos estados, né? As unidades prisionais que foram aí no passado subdivididas, né? O preso que pertence à facção tal fica em tal unidade, o preso que é crime sexual fica em tal unidade. Então, e aí o preso, porque são vários fatores que fazem o preso também agredir o servidor, né? Uma delas é quando ele está devendo, que a gente fala que está devendo na cadeia. Aí ele não tem uma outra opção de agredir o servidor para poder sair dali para os presos não matarem ele, né? E aí também tem as coisas também que pode ser mandado pelo crime organizado também. É claro que por isso que é importante fazer uma checagem de todos esses fatos. Agora, uma coisa é clara, a superdotação e acrescida do déficit funcional, ela traz uma insegurança para nós que trabalhamos, né, e para a sociedade também. Então é por isso que o governo urgentemente precisa resolver essa questão do déficit funcional nosso, né? Porque a questão é a seguinte, né, Fábio? A gente vê, sobretudo hoje, né, com o governo Tarcísio, com o secretário Derrite, a gente vê o governo se vangloriando muito das prisões que são feitas, de membros de facções, de membros do PCC, de membros aqui e ali. Só que essas pessoas, esses criminosos, vão para algum lugar, que são as penitenciárias, que são as cadeias do estado de São Paulo. Chegando lá, são, né, a policial penal que trabalha nessas penitenciárias. E aí o governo para de falar. E a gente já não vê mais nenhum post, por exemplo, nas redes sociais, falando desse tipo de profissional, né? Olha só, uma das coisas que da mesma forma que o que nós sempre falamos aqui e repetimos, né, a gente queria que o mesmo rigor que é usado na SSP também pudesse ser usado na SAP. Porque realmente fica difícil você fazer um combate, né, ao crime organizado dentro das cadeias se você não tem contingente, se você não tem estrutura, se o governo não regulamentou a polícia penal, que aí vai nos dar o status de polícia com mais poder, com mais treinamento, com armamento, com investimento em estrutura, em inteligência, para ser usado dentro do sistema prisional. Então, talvez o governo até se omita de falar do sistema prisional, porque realmente o governo está omisso no sistema prisional. Então, o que nós reivindicamos, o que nós queremos, é justamente porque, assim, eu sempre falo isso, né? Nosso sindicato é um sindicato diferente, né? Um sindicato de polícia, onde nós entendemos que nós recebemos... quem nos paga é os impostos, nós somos servidores públicos, e nós temos que devolver isso em trabalho. Aí, quando você vê a sua secretaria fazendo uma alusão no Dia dos Namorados, que como você namora um preso, como você casa com um preso, aí como que fica o governo teria que nos responder isso, né? Como que fica isso, né? A SSP prende e a SAP, ela publica lá como namorar com preso. É complicado isso para nós, né? Foi até vergonhoso isso pra gente, né? Pois é, fala um pouquinho mais desse caso, eu ia até abordar esse caso, né? Foi uma postagem nas redes sociais da Secretaria de Administração Penitenciária, né? Da Sim. SAP, falando lá, especial Dia dos Namorados, explicando como casar com um preso. Pegou muito mal essa postagem, queria que você explicasse um pouquinho melhor como que isso foi recebido, né, pelos policiais penais. Primeiramente na minha fala aqui, eu quero falar para as pessoas que estão, né, todos os ouvintes aí da rádio, né, que tem que entender o que assim, não pode fazer uma alusão, uma coisa lúdica de namoro com preso. Por duas coisas. A partir do momento que a pessoa adentra o sistema prisional, ela tem que saber, porque ali existe cadeias que tem um crime organizado. Então, a gente já viu mães aqui que o filho fala que está devendo e ela vai, né, obriga ela a levar um celular e ela é presa ou levar a droga. Então, existem, assim, pessoas que vão lá tentar corromper o visitante, que na maioria das vezes quando a gente vai ver a pessoa que é presa, né, que final de semana aqui, nós fazemos várias apreensões, né, no final de semana, né, com pessoas que, né, que são visitantes e tudo. Mas aí quando você vai investigar, você vai ver que alguma grande maioria é a primeira vez, alguém que cooptou aquela pessoa. Então, assim, a Secretaria tem que ter um cuidado em fazer uma alusão, inclusive no Dia dos Namorados. É papel fundamental nosso garantir todos os direitos da pessoa presa. Mas a questão do namoro e do casamento é uma questão de fórum íntimo, né?
Eu acho que, tudo bem, a gente sabe que existem pessoas que têm essa, né, atração aí, né, por pessoas que estão presas, né? Eu trabalhei no Belém 1 com o Mânico do Parque, ele chegou a receber 800 cartas por dia, né? Então, de mulheres que queriam visitá-lo, né? Na época foi até uma repercussão na grande mídia. Então, assim, nós temos que. O que nós queríamos com essa postagem, a nossa questão da revolta porque a categoria nossa é tão estigmatizada, e aí, pô, é isso que acontece lá dentro, então? Né? E até hoje o post está lá ainda, né? Eu acho que uma questão, porque o que falta para todo governante entender que o sistema prisional ele faz parte da segurança pública. Inclusive, a Polícia Penal nos colocou no artigo 44 da Constituição, lá em Brasília, na Constituição Nacional, nos colocou aqui a emenda 51, na segurança pública do Estado de São Paulo. Então, ela é segurança pública. Ela deve ter sido tratada desta forma. E é claro, o direito dos presos sempre sendo respeitados, mas com um devido rigor que deve ser uma unidade prisional. Não fazendo, né, umas comparações. Poderia ter uma publicação dessa? Poderia sim no Jack da SAP, é a obrigação dela de fazer. Mas não no Dia dos Namorados, né? Vocês conseguem me entender? Uhum. Parece uma glamorização, né, dessa questão. Parece, enfim, que está sendo até apoiado, né? Vai lá, namora um preso, casa com preso. Então, justamente isso. Aí eu falo, e nós aqui, como nós ficamos? Como a sociedade nos vê como? Porque assim, a gente está cansado, a categoria está cansada aqui de se ver depressivamente, né? As pessoas não, né? Ou né, babá de preso, ou é corrupto, ou é espancador. Aí você vê a Secretaria da Administração Penitenciária, um post desse. Agora nós também viremos, né, na época foi até, na época dos namorados, virou o Santo Antônio agora, centro casamenteiro. Né? Então, assim, uma coisa, são posturas, eu creio, né? São posturas que eu acho que o ente público deve ter perante não só os seus servidores que ali trabalham, mas também com a sociedade. Então, são posturas que realmente são repugnantes, ao meu ver, são repugnantes. E é claro que o sindicato está aqui para justamente defender a categoria, porque não é bem assim as coisas. Inclusive, a gente tem que informar a questão. Faltou informações ali, porque visitar um preso numa unidade prisional, tem familiares que não vão. Tem familiares que, inclusive, não vão visitar o próprio filho. Tem pais que não vão visitar o próprio filho. Né? Depois que acabou com a revista íntima, né? E hoje por scanner, até aumentou o número de visitantes na nossa secretaria, porque muitas pessoas tinham vergonha de se despir, né, na frente da pessoa, que também era vergonhoso para nós também, né? O scanner corporal hoje nos garante também, até para nós é até melhor também, foi melhor que vir um scanner corporal. As pessoas têm que ser revistadas, então se não é manualmente, então agora tem um scanner corporal. Então, e namorar com preso envolve tudo isso, esse mundo, porque nós temos a facção criminosa maior do país, ela está aqui em São Paulo, ela está presente na maioria das unidades prisionais de São Paulo. Então nós temos que entender que existe um ciclo de corrupção no nosso meio e que não é tão simples assim você fazer uma alusão a esse namoro com um preso. Né? Porque a pessoa tem que saber. Já é tão difícil, nós não vemos que o caso de Maria da Penha, já teve mulheres que foram mortas em unidades prisionais. Teve mulheres que foram agredidas no sistema prisional. Então é complicado demais se fazer uma alusão dessa. É justamente por isso, né? A gente fala que falta expertise porque o nosso atual secretário não é um policial penal, ele é um policial militar. Sem dúvida. Fábio, eu queria te ouvir sobre um outro assunto, né? Também relativo, claro, à cadeia, porque ontem, né, aconteceu uma grande discussão na Câmara dos Deputados em relação ao projeto de lei da deputada federal Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais. Era um projeto de lei para distribuir papel higiênico, absorvente e outros itens de higiene pessoal em presídios femininos. E aí ela teve que tirar esse projeto de lei da pauta, né, porque deputados de direita foram absolutamente contra, né, frases como agora preso quer papel higiênico, onde já se viu o Estado financiar absorvente de detenta, enfim, mas esses itens, eles precisam entrar na cadeia, e hoje são os parentes das presas, enfim, que mandam. Eu queria ouvir você sobre esse assunto, especialmente nas cadeias femininas, né? Do Estado fornecer ou não papel higiênico, absorvente, itens de higiene a essas mulheres, a essas detentas. Na verdade, hoje existe uma pauta muito sim, né? Aquela pauta que bandido bom, bandido morto, então, não existe lei para isso. Da mesma forma que o assistencialismo ao preso, ela está na própria legislação penal.
Se os deputados querem divergir de alguma coisa, então eles têm que lutar, porque são eles que fazem as leis, né? Então eles têm que legislar para justamente modificar as leis que aí estão. Mas aqui em São Paulo existe uma assistência ao preso, inclusive obedecendo à lei. Porque aqui nós não fazemos, na nossa secretaria, a gente não faz isso porque, não. Então a legislação diz que o preso, a partir do momento que a pessoa é presa, o Estado tem que arcar com todas a situação dele. Ponto. Aqui em São Paulo existe uma regra, né? Todo visitante pode ir lá no site da SAP, que vai estar lá, os jumbos. Nós questionamos um pouco da quantidade, nós até questionamos porque, inclusive, o governo ele utiliza isso também para baixar o custo do preso, né? Que, lógico que dentro daquela visão que a pessoa cometeu um crime, né? Ela cometeu um crime e ela precisa pagar por ele. E no caso, ela podia ter legislação que ela tem que indenizar a vítima. Então, às vezes, o assistencialismo mais o básico ali tem que ser mantido né? Não o exagero, o básico. E é o que é feito aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, pelo que eu tenho relatos, nas unidades femininas, assim, pago o absorvente, né? Falar que é o absorvente o melhor do mundo não vai ser. Como também a própria comida também não é a melhor do mundo. Também nas unidades, em todas as unidades, o preso, quando ele chega, ele recebe um kit de higiene, ele recebe o uniforme da unidade prisional. Então, a SAP provê isso daí, mas é também daquela forma mínima. É distribuído, sim, toda a semana, né, o pessoal que trabalha no almoxarifado, para os pavilhões, é feita uma quantidade de papel higiênico, de produtos de limpeza. Só que também os familiares podem levar isso, tanto dentro do pecúlio do preso, que eles podem fazer um depósito no pecúlio, para o próprio preso comprar, que o pecúlio é um sistema onde é mais seguro, né, que o preso, quem faz a compra é a unidade prisional, então esse material é revistado. Lembrando que tudo que eu estou falando, todo o material também é revistado quando entra na unidade, né? Então, isso já é feito. Então, até os deputados, antes de proporem, porque é o que falta hoje lá no parlamento, tanto estadual como federal, é justamente um parlamentar que entenda do sistema prisional. Às vezes eles querem questionar alguma coisa que de repente já existe, né? Talvez também a retirada, por mais que de repente tenha sido a pressão, mas também essa deputada pesquisou, né, pelo menos aqui em São Paulo, essa parte já é feita, né? Se não é feita com a qualidade que de repente, né, os familiares vão exigir que, né, o Estado compre o melhor absorvente, o melhor papel higiênico, né? Aí também seria um pouco do cúmulo, mas o básico sim é feito. Mas assim, nós somos os policiais, todo servidor público, nós obedecemos legislações. Então, essa questão de uma pauta muito... então, se os deputados querem mudar, eles têm que primeiro conhecer como já é feito e modificar a legislação que já existe. Não apenas fazer frases feitas para agradar determinado público, né? Porque quando a gente trabalha com segurança pública, é o que não tem... não pode haver demagogia dentro da segurança pública, né? Perfeito. 11h32. Quero agradecer mais uma vez a participação do Fábio Jabá. O Fábio Jabá, que é presidente do Sindicato dos Funcionários do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo, que tão gentilmente, mais uma vez, atendeu aqui a nossa equipe de jornalismo da Brasil. Fábio, obrigado pela entrevista. Mais uma vez eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Um abraço. Um abraço, 11h32. A gente vai para um intervalo rapidinho e volta já. Rádio Brasil, com você. Estamos apresentando Brasil Agora. Quer ser o profissional do futuro?